seguir o programa, por quê? Se a janela abre cá para nós, para a gente inscrever jogador, a janela abre também para lá, para negociar o jogador. Que história é essa do Vanderlan, Latifi? O que está acontecendo? Pois é, né? Nosso colega aí de live que tá querendo vender o Vanderlan pro Benfica. Acho que, Danilo, você pode até falar melhor sobre o Não, tema não, que não vai você. falar não. Se vai vender jogador do Palmeiras, tchau, Dani, boa viagem. Não vai falar nada não. Não, Volta só aí, filho, tô para brincando. explicar um pouco melhor, né? O Benfica teve uma reunião, né? Informação do nosso queridíssimo Danilo Lavieri, com o Palmeiras sobre o Vanderlan, e o staff do Vanderlan acredita que com uma proposta de 15 milhões de euros consiga viabilizar o negócio, né? Vale lembrar que para a lateral esquerda o Palmeiras tem o Piquerez, que é o titular absoluto da posição, e o Caio Paulista, que é um nome muito controverso aí. E o Vanderlan era uma peça para o Palmeiras fazer caixa, porque ele não é o titular da posição. E se a gente lembrar o que o Palmeiras implementou nos últimos anos era não negocie os jogadores que são titulares, mas quem está no elenco pode acabar sendo negociado. Então, vamos ver, né? O Palmeiras ele diz que essa época é muito complicada porque os empresários estão loucos para vender, então os níveis de especulação são cada vez maiores, mas realmente o Benfica está bem de olho aí no Vanderlan. Vamos, Danilo Lavieri, conta para nós aí o que é que tem sobre o Vanderlan. E não me diga que o Piquerez e o Rios também estão sendo. O Palmeiras está recebendo. Cara, vai com calma aí, né, Ó, Danilo? vou te falar, pelo que o Rios jogou ontem no jogo da Colômbia, jogou pra caramba. Então, se tiver alguém de olho, vai querer ir atrás, porque jogou muito realmente o Rios. Olha ele aí, É, ó. no posse brincaram que ele jogou bem porque ele vem do salão, então ele tá acostumado a jogar em campo pequeno. É, mas o Vanderlan é o seguinte: na semana passada o Palmeiras teve uma reunião com o Benfica e é bom a gente deixar claro, não existe proposta, tá? Ainda não existe um papel, olha, vou te pagar tanto. Existe um grande interesse. O Benfica é o clube, acho que o clube de que chegou mais perto de falar que ia fazer uma proposta, porque já teve sondagem do Chelsea, já teve sondagem do Milan. O Benfica sentou na mesa e falou: eu tenho interesse, quanto que é, como vai ser. E o Palmeiras, ele não coloca exatamente um preço, não fala, ó, vou vender por tanto, mas admite essa venda caso a proposta seja muito boa, muito grande. E o que é muito boa? Como disse o Flávio, 15 milhões de euros para um jogador que é reserva, pode ser que seja suficiente. Qual é a grande questão aí dos últimos tempos? Não sei se vocês separaram, mas o Vanderlan jogou os últimos 4 ou 5 jogos. Não é à Não. toa, não é coincidência. Ele jogou os últimos 4 ou 5 jogos, sempre entrando, sempre aparecendo mais, cada vez mais. A grande questão é, ao mesmo tempo que esses jogadores estão felizes, satisfeitos de estar, estão no Palmeiras, ganhando tudo, ao mesmo tempo eles também querem jogar, também querem aparecer mais, também querem ter o desejo realizado, o sonho realizado de jogar na Europa, de eventualmente ser convocado para uma seleção lá na frente. Então fica sempre nessa questão, né? Pô, o cara vai, não vai, quer sair, é uma boa ir para o Benfica. Então tem esse ponto que mexe com o jogador como é o Vanderlan. O projeto do Palmeiras é continuar com ele, é segurar. Renovaram recentemente até 2027, se eu não me engano. Agora fiquei na dúvida se é 26 ou 27. Acho que é 27. A multa rescisória dele é alta. O Palmeiras aposta bastante nele. Mas se tiver uma proposta muito, muito grande, não tem como. E o Piquerez e o Rios, o Piquerez mais até, o Piquerez faz muito tempo, que é sondado e recebe proposta toda hora, tempo inteiro. Já no ano passado, já tinha uma vez, até escrevi sobre isso, recentemente, numa das entrevistas com a Leila, acabou a entrevista, a gente conversando com a Leila falou: olha, eu recebo proposta praticamente todo dia pelo Veiga, praticamente todo dia pelo Piquerez. Na época tinha o Luan também, que recebia proposta. Os jogadores do Palmeiras são constantemente assediados e o Palmeiras tenta se segurar da maneira que dá, mas nem sempre dá. Essa é a verdade. Para os titulares falar multa e nada mais, como foi com o Gustavo Gomes, como foi com o Zé Rafael, mas tem outros jogadores que o Palmeiras acaba tendo que negociar e tendo que vender, até também, Massa e Flávio e amigos, pela dinâmica do futebol, que é o Abel saber quem tem que estar querendo estar ali no Palmeiras, quem está motivado para continuar no Palmeiras. E às vezes esses caras que têm propostas recusadas, muitas vezes eles perdem a motivação.
Então tem esse ponto também para a gente analisar. Massa. O Edson, fala. Só para complementar essa parte de mercado, sobre o Rios, a última vez que eu fui conversar com o pessoal do Palmeiras sobre isso, sobre ele, foi o que eu vi, durante a Copa América pode ser que chegue alguma coisa, porque o Rios, ele não é o titular absoluto do Palmeiras, mas para a gente fazer um paralelo com a NBA, ele é o sexto homem, né, do Palmeiras, sempre é um cara que tem jogado com uma regularidade. Na temporada passada foi importante quando o Palmeiras não tinha um camisa 5. O Zé selecionou no início dessa temporada e o Rios também foi escolhido. Ele tem 24 anos, já está meio que no limite para o futebol europeu, né? O futebol europeu normalmente busca atletas mais novos. Só que o que eu ouvi foi o Rios tem o perfil que a Europa gosta, de ser um jogador que corre demais, está em todos os lados do campo, é um jogador que sabe jogar tanto no ataque quanto na defesa, então tudo isso faz com que ele seja um alvo cada vez maior. E querendo ou não, grandes competições como a Euro e a Copa América acabam trazendo isso, né? Tem jogador que está disputando a Eurocopa que já foi negociado durante a competição, então é sempre bom ficar de olho para o que pode chegar para o Palmeiras no futuro. Pode chegar. Vocês têm ideia da situação contratual do Rios? De cabeça? Como é que está a situação contratual dele? Porque eu me lembro que ele veio do Guarani, né? O Palmeiras comprou uma parte, depois comprou mais uma parte. Vocês se lembram disso? Como é que está a O situação Palmeiras contratual? Fala. pagou 6 milhões de reais para tirar ele do Guarani. Ele tem E, contrato até o fim de 26. E foi isso, o Palmeiras comprou 60%, aí depois comprou mais uma parte. Eu vou confirmar para ter certeza, mas eu imagino que o Flamengo tem 15% e o Palmeiras tem o dono do resto. Mas E renovou vamos. recentemente, faz pouco tempo essa renovação, foi em março que verdade, renovou, verdade. e deu aumento de salário e tudo mais, e o Palmeiras ficou, se eu não, Palmeiras está com 70%, é bem parecido com isso, Massini. Uhum. E aí renovou até 2026, dezembro de 2026, agora em março, dando aumento de salário, porque já perceberam que ele ia começar a ser alvo de proposta. Para confirmar certinho, o Palmeiras pagou 6 milhões ao Guarani por 60% dos direitos do atleta e tinha a opção de comprar mais 10% por 1,5 milhão. E aí entra que é isso que vocês acabaram de dizer, que o Palmeiras exerceu essa opção. Então o Palmeiras tem 70% do Richard Rios hoje, além de ter sido um jogador muito barato, né? O Palmeiras faz essas apostas todo Paulistão, ano passado foi o Rios, esse ano foi o Rômulo, e ambos pelo mesmo valor, 6 milhões de reais, então é uma estratégia que o Palmeiras tem. Pois é, o jogo lá no Brinco de Ouro, Campeonato Paulista, Palmeiras e Guarani. João Martins chamou a atenção do Abel, o Abel avisou o Barros, e aí o Palmeiras contratou o Richard Rios, que evoluiu bastante no Palmeiras, hein? Evoluiu, eu gosto dele. Acho que não é jogador. Para mim, o meio-campo é Zé Rafael e Aníbal, mas o Rios é uma peça importante. Vocês acham também? Você concorda, Lavieri, que é Aníbal e Zé? Não esse, né? O Zé está crescendo de novo. Pois é, exato. É isso que eu ia falar. Porque eu acho que o Rios, no momento, ele tá jogando mais bola que o Zé, mas o Zé já mostrou mais do que o Rios em geral. A questão é que o Zé ainda não tá 100%, não tá jogando do jeito que a gente sabe que ele pode jogar. Agora, para mim, o único insubstituível desses três que você falou é o Aníbal. O que o Aníbal joga de bola é uma brincadeira. Joga muita bola. E está construindo cada vez mais, dando virada de 30, 40, 50 metros. Uma brincadeira o que ele tem feito nos últimos tempos. Joga muita bola. Agora, o Zé e o Rios eu acho uma briga boa, por conta do momento do Zé. Porque se o Zé tiver 100% jogando o que a gente sabe que ele pode, aí o Rios tem que ficar no banco mesmo. E você, Latif? Não, eu acho que a dupla Aníbal e Zé faz com que todo o Palmeiras jogue bem, assim. O Palmeiras tinha feito o melhor jogo da temporada contra a Ponte no Paulistão e a dupla de volantes era Aníbal e Zé. E eles retomaram, né, desde que o Richard foi para a Copa América. E o Palmeiras está muito bem, acho que os dois juntos ajudam o Veiga. O Veiga tem menos obrigações defensivas com os dois em campo. O Aníbal é espetacular, não dispensa comentários. Acho que a cada jogo que ele faz, a torcida do Palmeiras fica mais contente com a contratação. E o Zé também é um nome histórico do clube, teve problema com a torcida recente, mas
Se duas partidas boas seguidas faz todo mundo esquecer isso e faz lembrar a história que o Zé tem. E vale lembrar que ano passado o Zé se sacrificou pelo Palmeiras, né? Mudou de posição, jogou como camisa 5, foi muito bem, hoje podendo jogar de 8 também, voltando à sua boa forma, então é um atleta muito importante. Muito bem. Meus amigos, o Palmeiras vai jogar, né? O Palmeiras vai jogar, eu não vou, infelizmente, mas vai jogar amanhã. O Palmeiras já viajou, né? E a galera tá mandando mensagem aqui. Tem uma mensagem muito legal, hein? O Diego Alexandre, Rios no lugar do menino. Gosto disso, hein? Gosto bastante disso. Lavieri já não gosta muito. Explica por quê. Ah, Eu que gosto. eu acho que o menino, eu imagino que ele esteja falando de onde o menino jogou agora nas últimas 2 partidas, né? Isso, Aberto pela esquerda. isso, Mas eu acho que o menino isso. foi bem, foi uma opção boa, então acho que Eu dá para dar também mais um acho. espacinho para Sim. ele ali. E assim, agora, pensando no aspecto de criação, porque o Rios ele tem essa criação, ele tem um meio peladeiro, né? Um lado meio assim, ele carrega a bola de uma maneira que eu acho curiosa, eu acho legal de ver o Rios jogar. Pode ser que funcionaria. Agora o menino, eu não sei, ele tá indo bem. Acho que dá para dar mais uma chance. É difícil a gente ver o menino tendo sequência indo bem. Agora ele achou um lugar para jogar ali pela esquerda. Acho que dá para dar mais um tempinho para ele. Beleza, vamos lá, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, por gentileza. Olha aqui, o Palmeiras é o maior vendedor do mundo nesta janela de transferências. Gente, vamos explicar isso porque isso pode assustar um pouco as pessoas podem achar que o dinheiro vai entrar direto, é tudo isso que entra. A gente tem que explicar porque não é fácil, tá? É muita grana, né? É mais de 1 bilhão que o Palmeiras está colocando no bolso, não é? Mas não é, 1 bilhão, é muito dinheiro, né? De reais. Tinha até o número exato aqui, mas acabei perdendo. Mas enfim, é mais de 1 bilhão. E aí preciso lembrar que o Palmeiras nem tem todos os direitos, né? O Palmeiras vendeu o Arthur, o Kevin, o Luiz Guilherme, o Hendrick e o Giovani. E com esses 5, passou de 1 bilhão a conta. E nem o Palmeiras não tem 100% de todos, tem imposto, tem desconto, tem porcentagem para um, para outro, então não é que vai entrar 1 bilhão amanhã no caixa, mas é muito dinheiro. Eu, sincero e honestamente, eu não fico orgulhoso de vender jogador, não. Quando vendo um jogador, eu sempre tendo a ficar, pô, né? Ruim vender e tal. Mas não dá para não exaltar o trabalho que está sendo feito nas categorias de base do Palmeiras. Eu sou do tempo que para revelar um Serginho Fraldinha era um parto. Hoje revela e revela muito o Latifi. É, comemorar a venda de jogador não é nem um pouco legal, assim, mas é interessante ver esse trabalho que o Palmeiras faz de renovação mesmo, né? Por exemplo, nessa conta entra o Luan também, né? Que é um zagueiro mais experiente, que o Palmeiras usava ele como um jogador para compor elenco, mas o Palmeiras conseguiu vender ele por 3,5 milhões, que é um valor bem significativo para um atleta que não está sendo utilizado com frequência, que já o ciclo já estava praticamente encerrado no clube. Então, realmente, não tem como deixar de falar desses valores, ainda mais porque eles entram nas maiores vendas do futebol sul-americano para a Europa, né? Então é inegável, ainda mais tão próximas as vendas, né? O Palmeiras vendeu o Hendrick no final do ano passado, o Estevão semana passada e o Luiz Guilherme na semana anterior. Então todos esses fatores, né, enchem os olhos na hora que a gente vê esses valores praticados. Muito bem, chegou aqui a notícia, a reportagem é do Eduardo Rodrigues e que o Palmeiras comprou 5% do Deportivo Brasil do Maurício por 500 mil euros, 2,9 milhões. Então tá aí, tá cada vez mais próximo a apresentação dele e também do Giai, certo? Lavieri, acho que nem no seu melhor sonho você imaginava que quando o Paulo Nobre contratou o João Paulo, aliás, antes, né, o Damiani, é bom lembrar sempre. Conta pra gente como é que foi essa trajetória da base, que é importante, Danilo. É isso, você falou bem. Teve o Damiani, depois teve o João Paulo.
Mas eu acho que o mais importante é o Palmeiras ter reservado dinheiro desde então para investir na categoria de base. E aí o Palmeiras mudou completamente a forma que olha a categoria de base. Não é apenas um lugar que você tenta revelar e fica indo atrás de peneira. O Palmeiras mudou a dinâmica. Ele coloca olheiro em tudo quanto é lugar. Basta ver que o Palmeiras pega jogador com 16, 17 anos de outros times que está ali sem muita chance ou que está indo muito bem num time menor e já compra antes dele ficar muito grande, faz apostas, topa pagar o que pagou, por exemplo, para a família do Henrique quando o Henrique veio para o Palmeiras. Tem agora o papo do Flora do Corinthians, do outro que já me fugiu o nome do Flamengo agora, que se o Flávio Kevin lembrar, Wallace. esse aí, Kevin Wallace. A estrutura, o jeito que o Palmeiras pensa a base mudou muito da água para o vinho. E aí ele investe. E outra, e é isso que você falou, a gente falou, o grande mérito do Palmeiras hoje, de uma maneira geral, como instituição, é a manutenção disso. Então, o Nobre começou na reformulação lá atrás, colocou dinheiro lá atrás, mudou a estrutura, tanto física quanto a estrutura de trabalho, e isso continua até hoje. O Palmeiras tem hoje uma rede de olheiro absurdo e mais. Quando começa a dar certo, o pai do moleque, o moleque, ele olha e fala: eu quero jogar no Palmeiras. É onde dá certo, é onde vai me projetar. Então é importante e o Palmeiras investe ano a ano, não deixa de investir ano a ano na categoria de base e tem frutos nessas vendas de agora. Pagou, sei lá, dá para fazer as contas aí, pagou o quê? 10 anos de categoria de base, 20 anos de categoria de base, tá mais. Então, assim, é algo muito importante e que o Palmeiras mantém e é sempre bom a gente deixar bem claro. É uma revolução que começou lá atrás com Paulo Nobre, teve o Damiani, João Paulo Sampaio, mas que é mantida pelo Gagliotti e pela Leila Pereira e agora pelo Anderson Barros, já que quem segurava isso antes era o Matos saiu e o Barros também mantém a mesma estrutura sendo feita no Palmeiras. Muito bem. O Edson Alves ainda opina aqui sobre o Gabriel Menino, dizendo que ele é subestimado pela torcida. Eu entendo que ele se desliga às vezes, mas ele joga bola, ele é bom, ele é versátil, joga muita bola, além de ter uma bola parada muito boa. As opiniões da galera por aqui. Você continua votando na enquete. O Palmeiras precisa ou não de um 9, tá bom? Tem a Marta tá dizendo o seguinte: não precisa, porque qualquer um que chegar vai ser reserva do Rony. Ela chama o Rony de bagre, inclusive. Vocês e que defendem o Rony, a principal obrigação do centroavante é fazer gol e Bagre só perde gol, diz a Marta Lima. Marta, dá uma atualizada, um F5 aí no jeito de ver futebol, que você vai perceber por que que ele é importante, tá bom? Vamos lá, meus caros. Afinal de contas, o Palmeiras é vice-líder do Campeonato Brasileiro e deixei esses minutos finais para a gente falar da rodada e falar do jogo lá em Fortaleza. O Palmeiras já chegou. Alguma ideia de escalação para o jogo, o Latif, contra o Fortaleza? O Abel poupou jogadores no final de semana contra o Juventude. Imagino que visando esse confronto com o Fortaleza, é um duelo sempre muito difícil. Ano passado foi um duelo muito emblemático para o Palmeiras, né? Aquele 2-2 com homem a menos que encaminhou o título brasileiro. Então, eu vou falar aqui, o time imagino que seja o mesmo que enfrentou o Vasco, que é o Everton, Piquerez, Naves, Murilo e Mike, Aníbal Moreno, Zé Rafael Veiga, Menino, Estevão e Rony. Que aí o Abel vai continuar tendo o menino pelo lado esquerdo, né, ajudando mais na defesa também. O menino que eu vi o comentário do nosso internauta que você leu, Massini, eu acho que ele tem sim seus lampejos, mas o que pega muito é a inconstância, né? É um jogo muito bom e outro não tão bom, e aí isso acaba atrapalhando. Mas o Palmeiras se encontrou, né, nessa com esse elenco, quer dizer, com esse time, com essa formação, e passa muito pelo Estevão, né? O que joga o menino é piada, né? Ele que no final de semana oficializaram a venda dele pro Chelsea, que vai ser pouco, viu? Daqui a alguns anos o torcedor do Palmeiras vai ficar olhando para essa venda do Estevão e vai pensar, putz, devia ter ganhado mais dinheiro, mas tá ótimo, venda mais que a multa, tá valendo. Pois é, e o Fortaleza, Lavieri, não vai ter. Anota aí, olha só. Marinho, Moisés, Dudu, Rosseto estão machucados. Caleb e Martinez são dúvidas. Pochettino suspenso. Breno Lopes não pode jogar por questões contratuais.
Kevin Andrade e Kusevich estão nas seleções da Venezuela e do Chile para a Copa América. Cara, se não é um bom momento para fazer um bom jogo lá, não sei qual será, hein? Porque o time do Fortaleza, o elenco está bem desfalcado para o jogo de amanhã. E agora, bicho, vocês acham que vai ser cabeça a cabeça, Palmeiras e Flamengo? O nosso querido Eduardo Tironi fala disso sempre, né? A gente que esquece, agora tem um campeonato de terceiro lugar e tal. Fala um pouquinho do Fortaleza em si, e depois se você acha que não vai ter nenhum intruso nessa briga aí. Eu acho que vai, mas enfim, diga. O Fortaleza, para mim, é um time estranho, no sentido do. Assim, ele joga um jogo incrível, vai bem, e aí depois toma 5 do Cuiabá. Quando tomou aquela goleada, eu falei, não é possível. O que aconteceu? O Vojvoda perdeu o grupo, a brincadeira, né? Porque é uma alteração, é uma oscilação muito grande. E aí depois vai e faz um bom jogo com o Atlético Mineiro, que tudo bem, também estava desfalcado, mas ficou no 1-1, com a chance, saiu na frente e tal. Então é sempre uma incógnita para mim pegar o Fortaleza. Fato é que é um time que impõe dificuldades normalmente para todos os adversários e tem sempre uma questão. Jogar na casa do Fortaleza é sempre um problema. O gramado é ruim, é alto, o calor. Já anota aí, gente, o bingo da coletiva do Abel vai ter gramado, vai ter calor e vai ter 4 horas de viagem, porque já teve isso antes. Então é um jogo difícil, mas eu acho que, como você bem disse, o Fortaleza está desfalcado. É uma boa oportunidade. Aliás, o Palmeiras tem tido um pouco de sorte nesse sentido, dos desfalques dos adversários, e está aproveitando, né? Porque isso é o principal, né? Porque fala, Palmeiras pega time desfalcado. Vários outros times pegam adversários desfalcados e não sabem aproveitar. O Palmeiras pega, aproveita e mata. E é isso que é importante para um campeonato de pontos corridos. Feito, meus caros, perfeito. Latif, você acha que vai ser Palmeiras e Flamengo até o final? Vai ter intruso ou não? Então, eu achava que o Botafogo de novo ia brigar pela parte de cima, mas não é um time que não passa muita confiança. Tinha até botafoguense querendo pegar o Palmeiras nas oitavas da Libertadores para devolver, gente achando que ia ser favorito, mas o Palmeiras se encontrou. E o Flamengo, o elenco faz o time do Flamengo ser muito forte, né? O Flamengo não desperdiça pontos também, nas últimas 2 rodadas perigou, mas conseguiu fazer 6 pontos também. E é isso, né? O cenário é esse. O Palmeiras e o Flamengo são os protagonistas do futebol brasileiro e devem brigar até o fim aí por mais um título brasileiro. O Juan está sugerindo aqui colocar um time menos técnico e um time mais físico, devido ao gramado lá em Fortaleza. O que vocês acham, cara, que ele vai fazer esse tipo de mudança? Danilo, eu acho que não, hein? Ele Porque poupou no o último gramado jogo não já, tinha né? melhorado, o gramado não tinha melhorado, a Conmebol não deu uma chamada lá no Fortaleza, no Ceará e tal, não tinha melhorado a coisa? Mas eles vivem esse problema, assim, quase que semanalmente, justamente por ser o estádio dos dois times. Então é um problema que vai e volta o tempo inteiro. Não é um gramado que dá para confiar. Agora, em relação à possibilidade de poupar ou não, eu acho que ele não vai poupar, porque ele poupou agora no último jogo já, né? Ele segurou o Aníbal, eles jogaram 20 minutos no final só do jogo. Então E eu o acho que ele vai com próximo força máxima contra o Fortaleza. E depois é o Corinthians na segunda-feira, só né? na segunda, né? Então tem um tempo bom para recuperar os atletas pro próximo jogo. Feito. Então tem tempo clássico contra o Corinthians na segunda-feira, então acho que vai com força máxima e vamos nessa. Bom, agradecendo aqui o Aloysio Miranda, o Ângelo Marco Antônio, a Marta Lima, o Carlos Roberto Bernardino, Ailton Barros. Pô, galera, se você entrou e não deu like, dá um like, tá faltando um pouquinho para a gente bater a meta. O Juan acha que é, a, a, a parada foi que vendeu barato, né, o Estevão. Mas, amigo, a pergunta é: você sabe quem é o jogador misterioso? Deixa aí que eu vou colocar ele aqui na tela Esse foi tão fácil que o agora. Massa nem falou nele do programa, hein, Flávio? Foi fácil, foi fácil. Pois é, foi fácil. Vamos ver se vocês vão adivinhar quem é o jogador misterioso que eu vou colocar agora na tela. Tá subindo aqui, tá demorando para subir. Eu já tinha até. Dá para colocar aqui na tela, peraí. Vamos lá. Que jogador misterioso? É um jogador importante, hein? Olha, ó, tá aí na tela.
Vai lá, fala aí, Latif, quem é? Eu acho que é o carinhosamente chamado Rafael Benzemarques. É ele? E aí, Lavieri? Eu acho que é o Marques também. É o Marques, né? Marques e Cuca que tiveram uma briga interessante lá no Palmeiras, hein? Pois é. Vamos lá, vamos ver quem é o jogador misterioso na tela para vocês. É ele mesmo, hein? Ô, Calvoso, tá muito fácil, cara. Aí, o Flávio Latif. O Palmeiras tem condições de trazer o Gabriel Jesus? Pergunta o Gustavo. Cara, só se o Gabriel Jesus quiser e der um jeito lá, abrir mão de uma dinheirama. Pra tudo Fora tem um isso, jeito, né, mas para tudo tem, só não tem para morte, né, meus caros? Bom, meus amigos, é isso aí. Vem aí agora, neste momento importante, o fim de papo simplesmente com Marília Ruiz, a dama do jornalismo brasileiro, Renato Maurício Prado e grande elenco. Muito obrigado a todos. Voltaremos na terça-feira que vem, às 5 da tarde, pós-clássico, hein? Vai ser quente. Obrigado pela presença, obrigado pelo like. Se inscrevam aqui no canal. E você sabe, toda terça-feira, 5 da tarde, estamos aqui falando de Palmeiras. Obrigado, gente. Valeu, até mais. Valeu, abraço, tchau, gente. tchau, gente. Até mais.